Olá, pessoal! Como vocês estão? Tudo bem? Conseguiram aproveitar bem a semaninha de folga que a gente ganhou? Espero que sim! Para a aula de hoje, eu preparei um tema muito especial chamado Geometria Molecular e Polaridade. Espero que vocês gostem. Vamos lá? Antes do nosso recesso, nós já tínhamos estudado um pouquinho sobre ligações químicas, lembram? Eu já fiz um vídeo sobre ligação iônica, outro sobre covalente e também sobre ligação metálica. Então, caso você não tenha assistido, é só olhar no meu canal que tá tudo por lá. Na aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre geometria molecular e também polaridade, que são conteúdos que se encaixam dentro de ligações covalentes. Provavelmente, em algum momento da sua vida, você já se perguntou por que água e óleo não se misturam? Ou por que uma substância é líquida, outra é sólida e outra é gasosa? A ideia desse conteúdo é justamente fazer com que vocês entendam algumas propriedades dos compostos que estão no nosso dia a dia. Então, vamos lá. A primeira propriedade se chama geometria molecular. Essa geometria é uma representação de como os átomos estão ligados dentro de uma molécula. Eu deixei para vocês uma tabela igualzinha a essa, então nós vamos preencher juntos e descobrir como é a estrutura de cada um desses compostos. A primeira molécula, HCl, se chama ácido clorídrico. É aquela substância que está lá no nosso estômago e responsável pela digestão química. Como vocês podem ver, o HCl só tem 2 átomos, então esse é o tamanho menor de moléculas que existem. Impossível uma molécula ser feita por um átomo só. No caso, com 2 é o menor tipo. E como é a fórmula eletrônica desse HCl? Ele só tem um H e um Cl. Como vocês já sabem, nós representamos a camada de valência. Para o vídeo não ficar muito extenso, eu não vou fazer a distribuição de cada um dos elementos, até porque vocês já sabem como faz isso. No caso, o H tem um elétron na última camada e o Cl tem 7. Então, eu vou representar isso, ó. O H com um elétron e o Cl com 7. O H precisa fazer uma ligação covalente e o Cl também. Então, a ligação covalente acontece aqui. Essa é a fórmula eletrônica. Agora eu vou fazer para vocês uma representação de como é a estrutura dessa molécula. Então, como vocês podem ver, né, os meus materiais didáticos estão um pouquinho diferentes para hoje. E eu trouxe algumas massinhas para que vocês entendam melhor como é a estrutura, como é a geometria de cada uma das moléculas da tabela. Começando, claro, pela nossa molécula mais simples, que tem só 2 elementos, o H e o Cl. É uma representação, então quando os elementos forem diferentes, eu vou fazê-los de cores diferentes. Mas lembrando que átomos não têm cor, é só para que vocês entendam certinho onde é cada um dos elementos, tá? E para fazer as ligações eu vou usar palitinho de dente. Então vamos lá. No caso da nossa primeira molécula, como eu falei para vocês, ela só tem 2 átomos, um H e um Cl. Então no caso, ó, o H e o Cl. Propositalmente, eu fiz o Cl maior, porque na tabela periódica nós sabemos que ele tem mais prótons, mais elétrons, mais nêutrons, então ele é um elemento maior. A proporção aqui não está correta, é só uma representação, mas a ideia é que vocês saibam que os átomos têm tamanhos diferentes. O cloro é maior que o hidrogênio. Entre eles, só existe uma ligação, então eu vou representar essa ligação aqui, ó, do H com o Cl. E essa é a nossa molécula. Como vocês podem ver, ela forma uma linha, uma reta. Em qualquer posição que eu coloque ela, ó, ela vai continuar sempre em linha reta. Então, nós dizemos que
Moléculas formadas por dois átomos apenas vão ser sempre moléculas de forma linear. Apareceu isso aqui, essa estrutura com dois átomos iguais ou diferentes, tanto faz, dois átomos vão ter sempre a geometria linear. Agora que vocês já sabem como é a estrutura, podemos preencher aqui. Qual é a geometria molecular do ácido clorídrico? Linear. Muito bem. Segundo composto, já tem um elemento a mais. São 3 átomos por molécula. E aqui eu coloquei duas representações diferentes. Uma é o gás carbônico, aquele gás que nós expiramos, que sai da nossa respiração. E, com certeza, esse aqui todo mundo conhece, a molécula de água. Apesar de ter o mesmo tanto de átomos, elas não têm a mesma estrutura e a gente já vai entender por quê. O gás carbônico é formado por um carbono e 2 oxigênios. Vou colocar o carbono no meio e os oxigênios ao redor. O carbono tem 4 elétrons na última camada e os oxigênios têm 6 elétrons. São 2, então 2 oxigênios. Prontinho, 6 elétrons na última camada de cada oxigênio. Quantas ligações o carbono tem que fazer? 4. Cada oxigênio tem que fazer 2, então a gente representa assim, ó. 2 aqui. E 2 aqui. Vou fazer a mesma coisa com a molécula de água, para vocês entenderem como é diferente a estrutura dela. No caso da água, são 2 Hs e 1 oxigênio. O O vai no meio. Ele tem 6 elétrons na última camada. E cada hidrogênio, a gente acabou de fazer aqui, ó, ele tem 1 elétron. Vou pôr 1 H de cada lado. Assim. O H faz uma ligação e o O precisa de 2. Então, é uma ligação com cada H. Tipo isso. Pronto. Já fiz a fórmula eletrônica do gás carbônico ou dióxido de carbono, que é o nome oficial dele, e da água. Conseguem ver a diferença no átomo central? Ó, o carbono usou todos os seus elétrons para fazer ligações, não sobrou nenhum aqui. O oxigênio tinha 6 e ele só usou 2. Sobraram elétrons sem ligação no átomo do meio. Isso faz muita diferença quando nós vamos montar a geometria do nosso composto, a estrutura dele. Esse átomo do meio, sem elétrons sobrando, é de um tipo. Com elétrons sobrando é outro. Vamos ver como fica isso? O gás carbônico é formado por um carbono e 2 oxigênios. Então, vamos lá. Um carbono e 2 oxigênios. E a molécula da água é formada por um oxigênio e 2 hidrogênios. Então, como eu falei, as cores são diferentes para que vocês entendam que são átomos diferentes, mas na verdade a cor pouco importa. Qual é a diferença entre as duas estruturas? Na hora de ligar, vocês vão ver que elas não vão ficar iguais. A gente acabou de ver que, no caso do gás carbônico, no carbono, que é o elemento do meio, não sobraram elétrons sem ligação. Tem 2 ligações com O, 2 ligações com outro. E no caso da água, nesse oxigênio, sobraram 4 elétrons sem ligação. Além dessas que ele faz com hidrogênio, ainda ficam 4 elétrons aqui sem ligar. Na hora de montar a molécula, elas não vão ter o mesmo formato. Olha só, o gás carbônico tem 2 ligações para cada lado. Então, vou fazer aqui, ó, 2 palitinhos, assim, com esse oxigênio. E para o outro lado, 2 palitinhos também.
certo? E na molécula de água, lembram que tem elétrons sobrando aqui? Então, eu não posso fazer em linha reta. Os elétrons acabam empurrando os hidrogênios para baixo. Quando não tem elétron nenhum aqui, os elementos se posicionam assim, um para cada lado. Linha reta também. Quando nós temos elétrons sobrando, eu vou até fazer para vocês a representação dos elétrons, ó. É como se eu tivesse uma força negativa aqui em cima, ó. Os meus elétrons, no caso, tem 4 elétrons sobrando, eles vão ocupar um certo espaço. Então, os meus átomos não vão ficar aqui, tá muito perto desses elétrons. Eles vão ser empurrados mais para baixo, tipo assim. É uma ligação com cada H, então vou fazer essa ligação aqui, assim e assim. Por conta dos elétrons que não foram ligados, os Hs acabam sendo empurrados para baixo. Então, olhem a diferença. As estruturas têm formatos diferentes. Eu vou tirar os meus elétrons daqui, vocês já sabem que sobram elétrons aqui em cima. Então, resumindo, vou colocar uma do lado da outra, ó. Quando as moléculas têm 3 átomos, se no átomo do meio não sobram elétrons sem ligação, vou voltar na nossa figurinha, ó. No átomo do meio não sobram elétrons sem ligação. Ela é do tipo linear, assim como foi a nossa primeira. Ó, elas têm o mesmo formato. Linha reta, linha reta. As duas são lineares. Agora, quando nós temos no átomo do meio elétrons sobrando sem ligação, ó, no total tem 4 elétrons em volta, sem ligação. Esses elétrons que ficam em volta do átomo central empurram os outros elementos para baixo. Para baixo, no caso, uma representação, poderia ser para cima também, tipo isso aqui, dá no mesmo. Então, empurrando já não fica em linha reta. Essa geometria aqui já não se chama linear. Quando faz esse formatinho assim, ó, nós dizemos que é do tipo angular. Então, a ideia é que vocês saibam diferenciar. Em linha reta, com 2 ou com 3 elementos, linear. Formou esse ângulo assim de 90 graus aproximadamente, angular. Então, agora vocês já sabem que quando nós temos 3 átomos e não sobra elétrons no átomo do meio, a geometria é linear também, assim como com 2 átomos. E quando nós temos elétrons sobrando no átomo central, ela se chama angular. Recapitulando, 2 átomos vai ser sempre linear, 3 átomos depende do átomo do meio. Se não sobram elétrons, linear. Sobrando elétrons sem ligação, angular. Aumentando um pouquinho agora nossas moléculas, com 4 átomos. Eu fiz aqui 2 exemplos diferentes também, porque apesar de terem o mesmo tanto, vocês vão ver que as estruturas são diferentes. Essa molécula aqui se chama formol. O nome oficial dela é metanal, mas no dia a dia é conhecida como formol. E essa aqui é a amônia. A amônia é muito usada em fertilizantes e o formol para alisar cabelos. Eu acho que vocês conhecem. Elas têm, como eu falei para vocês, o mesmo tanto de átomos, porém as estruturas são diferentes. Por quê? De novo, vai depender do átomo do meio, o átomo central, se sobram elétrons nele ou não. Vamos fazer primeiro a molécula do formol. Ela tem um carbono, um oxigênio e 2 hidrogênios. Vou fazer o carbono aqui no meio. O carbono tem 4 elétrons na última camada. Ele vai se ligar a 2 hidrogênios, então vou pôr aqui, e um oxigênio. O O com seus 6 elétrons. Como que fica a representação dessas ligações? Uma ligação com H aqui, outra aqui e 2 com oxigênio. Estão vendo que no átomo do meio não sobrou nenhum elétron sem ligação
Isso faz diferença. Olha o caso da amônia. O N tem 5 elétrons na última camada. Eu vou ligar 3 Hs nesse N. Cada H com seu 1 elétron. Vou fazer essas ligações covalentes, ó. Liguei. Diferença. Aqui nós temos 2 elétrons sem ligação. No carbono não tem nenhum. Por conta disso, mais uma vez, as estruturas são diferentes, apesar deles terem a mesma quantidade de átomos. No caso do formol, é 1 carbono, 1 oxigênio e 2 Hs. E no caso da amônia, é 1 N com 3 Hs. Então, ambas possuem 4 átomos. Qual é a diferença? Mais uma vez, o átomo do meio. Se nesse átomo do meio não sobram elétrons sem ligação, é um tipo de estrutura. Se nesse átomo do meio sobram elétrons sem ligação, é outro tipo. No caso do formol, o carbono faz ligação com todos os elétrons que estão na última camada, não sobra nenhum. Então, vai acontecer esse tipo aqui, ó. São 2 ligações com o oxigênio, ou seja, nós vemos que isso aqui é uma ligação dupla, e uma com cada hidrogênio. Assim e assim. Como não tem nenhum elétron sobrando aqui em volta, nós distribuímos certinho, ó, com ângulos aproximados. Estão vendo? Ó, como se eu fosse repartir uma pizza em 3 pedaços, esses ângulos são iguais. É um tipo de geometria. No caso da amônia, nesse N sobram elétrons, assim como sobrou no O, que a gente acabou de fazer da água. Se sobram elétrons, vamos fazer uma representação disso também, ó, assim como eu fiz na molécula anterior da água. Os elétrons vão estar sobrando aqui em cima, por exemplo. Então, eu não posso fazer isso aqui, ó, distribuir certinho igual eu fiz nesse, porque aqui eu não tinha elétrons sobrando e aqui eu tenho. Esses elétrons que sobram acabam empurrando os meus elementos mais para baixo. Então, eu não vou distribuir com um ângulo certinho igual eu fiz nesse. Eles vão ficar todos concentrados mais aqui embaixo por conta dos elétrons que estão sobrando aqui em cima. Então, a molécula vai ficar dessa forma aqui, ó. Olha que bonitinha. Nós dizemos que assim, ó, já é a forma tridimensional. Aqui já começa a aparecer, ó, o que a gente chama de lado espacial da molécula. Vocês já começam a entender como os átomos se comportam espacialmente. Então, olha a diferença. Sem elétrons sobrando, plana. Distribui em ângulos iguais. Com o elétron sobrando, no caso, o elétron ficaria aqui por cima. É uma representação, lembrem. Então, o elétron ficando aqui, ele vai empurrar os outros átomos para baixo. E nisso, a molécula vai adquirir, ó, esse formato, que não tem nada a ver, ó, com esse aqui. Essa geometria se chama plana e essa aqui se chama piramidal. E por que piramidal? Se a gente olhar bem, o formato dessa molécula lembra uma pirâmide, ó. Aqui seria uma das faces, aqui mais uma face, aqui outra e aqui embaixo, ó, a quarta face dela. Então, isso aqui é do tipo piramidal e essa é plana. Podemos dizer simplesmente assim, plana e piramidal, ou plana trigonal e piramidal trigonal. Podemos acrescentar esse trigonal após o primeiro nome.
mas o que importa é que vocês entendam que elas têm estruturas completamente diferentes. Sem elétrons no átomo central, plana. Com elétrons sobrando aqui, ó, piramidal. Já tem uma estrutura espacial bem diferente. Geometria molecular do formol. Plana, trigonal. E da amônia, piramidal. E por fim, uma molécula com 5 átomos. Essa aqui, por acaso, é a molécula do gás metano, aquele responsável pelo efeito estufa, derivado da decomposição de matéria orgânica. O metano tem 5 átomos, um carbono e 4 hidrogênios. Então, vou fazer o carbono aqui com seus 4 elétrons na última camada e cada hidrogênio com 1. As ligações covalentes, assim como nos outros, são simples. E essa é a estrutura do metano. O átomo do meio é o carbono e os 4 átomos ao redor são hidrogênios. É a molécula do metano. Todas as ligações são simples. Olha que gracinha que ficou o meu metano. O átomo do meio com os 4 hidrogênios ao redor. Não sobra elétron aqui, então o que a gente faz? Distribui os 4 ligantes em volta com ângulos iguais. Forma essa outra figura espacial. Eu vou deixar por aqui, ó, a figura espacial que corresponde a isso. O nome da figura espacial é tetraedro. E, na verdade, o que vai acontecer aqui, o nome dessa geometria deriva disso. Dizemos que esse formato aqui, com 5 átomos no total, 1 no meio e 4 ao redor, tem a geometria tetraédrica. Esse nome deriva da figura espacial formada. Como se fossem aqui, ó, uma face aqui, outra face aqui, outra face aqui e, por fim, aquela face aqui embaixo. Qual é a diferença disso para amônia? Deixa eu pegar a minha amônia de volta, ó. A minha amônia também tem aqui embaixo a mesma estrutura, são 3 átomos. Só que no gás metano ainda tem um 4º átomo para cima. E na amônia, aqui é o espaço dos elétrons que sobram. Não existe um 4º átomo puxado aqui para cima. Então, essa é a diferença entre a piramidal e a tetraédrica. Tetraédrica tem 4 átomos em volta e 1 no meio. E na piramidal não existe esse 4º átomo aqui. Então, o nome dessa nossa estrutura é tetraédrica. E para recapitular, vou colocar uma pertinho da outra para que vocês vejam todas as estruturas que a gente estudou hoje. Vou fazer assim na ordem. Então, recapitulando, linear, 2 elementos iguais ou diferentes, não importa, linear sempre. Com 3 elementos, depende do átomo do meio, pode ser linear ou angular. Com 4 elementos, depende do átomo do meio, pode ser plana ou piramidal. E com 5 elementos, tetraédrica. E isso aqui fecha a nossa tabelinha de geometrias moleculares. Agora que vocês já conheceram algumas das principais geometrias moleculares, fica mais fácil de entender o que é polaridade. Em primeiro lugar, vocês precisam saber que existem compostos que são polares e compostos que são apolares. E isso depende muito de como seus átomos estão ligados, além de quais átomos fazem parte dessa molécula.
Eu vou fazer com vocês uma representação de alguns compostos que são do dia a dia e assim eu tenho certeza que todos vão entender o que são compostos polares e apolares. Juntas, a geometria molecular e a polaridade são responsáveis por características muito importantes dos compostos que estão no nosso cotidiano, como ponto de fusão, ponto de ebulição e solubilidade. Lembram que é cada uma dessas propriedades? Ponto de fusão, temperatura para o composto deixar de ser sólido e virar líquido. Ponto de ebulição, temperatura onde ele deixa de ser líquido e vira gás. E por fim, a solubilidade, como ele interage com outras substâncias. Como estamos falando em ligações covalentes, não podemos esquecer que os elétrons são compartilhados, de par em par. Então, a ideia é que vocês entendam que tudo que nós falarmos em relação à polaridade vai sempre estar relacionado a um par de elétrons. No caso dos compostos polares, os elementos vão ter tendências diferentes em ficar com esse par de elétron. Um dos elementos vai ter uma tendência maior em ficar com um par de elétron do que o outro. Ficar, no caso, é se aproximar desse par de elétron. Pensem sempre como se isso fosse um cabo de guerra. No caso dos compostos polares, nós vamos ter um elemento com uma tendência maior em se aproximar do par de elétrons do que o outro. Nós dizemos que esse elemento é o mais eletronegativo, é aquele que tem uma afinidade maior com o par de elétrons. Quando nós temos essa diferença de eletronegatividade, dizemos que a ligação é polar. Pensem como se fosse um cabo de guerra, onde um dos lados é mais forte que o outro. Aquele lado que é mais forte acaba levando para ele o par de elétrons. Existe um caso muito especial dentro de ligação covalente polar, chamada ligação de hidrogênio. Quando acontece isso? Sempre que tiver hidrogênio ligado a flúor, oxigênio ou nitrogênio. Para ficar mais fácil, lembra do FON. F de flúor, O de oxigênio e N de nitrogênio. Toda vez que nós tivermos o H ligado a um desses elementos, dizemos que está acontecendo uma ligação de hidrogênio. É o tipo de ligação mais polar que existe dentro da covalente. Então, sempre que vocês precisarem falar de polaridade, lembrem-se que essa ligação é a mais polar de todas. Na ligação covalente apolar, não existe essa diferença de eletronegatividade. Ambos os átomos têm a tendência em ficar próximos ao par de elétron. Então, mais uma vez, pensem num cabo de guerra, onde os dois lados possuem a mesma força. Nenhum deles vai ganhar. É o que acontece na ligação covalente apolar. Agora, a gente vai entender melhor como funciona esse conceito tão importante chamado polaridade. Aqui eu coloquei para vocês duas moléculas diferentes, porém elas têm a mesma estrutura, linear e linear. Qual é a diferença? Aqui a nossa molécula linear tem átomos diferentes e aqui ela tem átomos iguais. Então eu estou representando, por exemplo, o ácido fluorídrico, HF, e o gás oxigênio, O2. É só uma representação, então eu quero usar esses modelos e esses exemplos. HF, O e O. Qual delas é polar e qual é apolar? Mais uma vez, pensem em polaridade como se fosse um cabo de guerra. Quando no cabo de guerra os dois lados puxam com a mesma força, a corda não se move. Se um dos lados é mais forte, a corda se move para o lado do mais forte. E em química é a mesma coisa. Aqui, por exemplo, essa ligação covalente, pensem que isso aqui é a nossa corda. Olhem os meus dois átomos. Será que eles têm a mesma tendência em ficar com o elétron? Não, eles são elementos diferentes. O flúor tem uma tendência bem maior em ficar com o elétron do que o hidrogênio, e por conta disso, ele puxa os elétrons em direção a ele.
Se ele puxa em direção a ele e ele é mais forte, acaba levando para próximo dele o par de elétron. Então dizemos que isso aqui é um composto polar. O elemento flúor consegue deixar mais próximo dele o par de elétrons. Agora, olha o oxigênio. Aqui, as nossas ligações como se fossem a nossa corda do cabo de guerra. Eles têm a mesma força. Se cada um deles puxar o elétron para o seu lado, alguém vai sair ganhando? Não. As forças vão acabar se anulando e o elétron não vai ficar próximo nem de um nem de outro, vai ficar no meio. Quando as forças se anulam dessa maneira, dizemos que esse composto aqui é apolar. Conseguem ver a diferença? Forças diferentes, polar. Forças iguais, apolar. Quando a molécula é linear, acontece isso. A mesma coisa que aconteceu aqui, por exemplo, no gás oxigênio, acontece no gás carbônico. As duas são lineares e tentem pensar aqui, ó, de novo, cabo de guerra. Cada um puxando para um lado. Conseguem ver que aqui eles são iguais? Se eles são iguais, o que vai acontecer? As forças acabam se anulando. Essa molécula aqui também é apolar. Puxa para o lado, as forças se anulam. Como que ela poderia ser polar? Se acontecesse, por exemplo, de no lugar desse elemento, nós termos um elemento diferente. Ó, ignorem os palitinhos, tá? Isso aqui é só uma representação, uma molécula genérica, por exemplo. Conseguem ver que se os elementos fossem assim, um deles conseguiria puxar para si o par de elétrons mais facilmente? É muito fácil entender isso, mais uma vez, se vocês pensarem no cabo de guerra. Alguém puxando mais forte para um lado. Se a molécula fosse assim, seria polar. Um elemento teria tendência maior em ficar próximo ao par de elétron. Esse elemento que tem tendência maior, nós dizemos que é o mais eletronegativo. No caso aqui, uma representação genérica, esse elemento seria o mais eletronegativo. Então, ele puxaria para o lado dele o par de elétrons. Assim, seria polar. Mas a original, que era o gás carbônico, deixa eu voltar aqui, que estava assim, apolar. As forças se anulam, certo? Vamos continuar com as outras moléculas que nós tínhamos feito. A água. Vamos pensar no cabo de guerra? Vocês acham que essas forças, na posição que elas estão, vão se anular? Não. Aqui, a posição que elas estão não se anulam. Por mais que elas sejam de elementos iguais, o oxigênio vai puxar para ele o par de elétron, para próximo dele. Ele é mais eletronegativo. Ele está puxando nessa direção. Então, ele não vai se anular. Pelo contrário, ele consegue puxar, ó, as duas ligações para mais perto dele. Nós dizemos que a água é um composto polar. Inclusive, é o composto polar mais importante que existe. Gravem bem isso. A água tem essa estrutura. A partir de hoje, eu não quero ninguém pensando na molécula de água com esse formato aqui, ó, em linha reta. Agora vocês já sabem que a água é angular. E por ser angular, ela é polar. Se a molécula de água fosse assim, ó, em linha reta, ela seria apolar. Ó, aqui ia se anular. Mas como ela tem essa estrutura angular, essas forças não se anulam, elas se somam. E nisso nós dizemos que a água é polar. Olha a diferença. Apolar, polar. Continuando, olha o nosso formol. Pela estrutura, a gente consegue ver que, como são átomos diferentes, não tem como elas se anularem. Aqui nós temos um átomo mais eletronegativo que esses, então ele tem tendência em puxar para ele o par de elétron da ligação. Nisso, essa parte aqui de baixo acaba perdendo. Do jeito que está aqui, é um composto polar,
porque alguém é mais eletronegativo. Se essa molécula tivesse a mesma estrutura, mas no lugar desse elemento diferente, se fossem todos iguais, tipo isso aqui, ela seria apolar. Porque, ó, um puxando para lá, um para cá e outro para cá, por exemplo, as forças iriam se anular. Se essas forças forem todas iguais, o ângulo é o mesmo. Então, cada uma puxando para um canto, anula tudo. Dessa forma, com átomos todos iguais em volta, apolar. Mas o nosso original tinha um átomo diferente aqui. O nosso formol tem um oxigênio. Então, desse jeitinho aqui, com um O diferente, polar. A nossa amônia. Aqui tá fácil, ó. Átomos iguais embaixo. Mas conseguem ver a posição que eles estão? Será que tem como essas forças se anularem? Não. Por quê? Por mais que eles sejam iguais, aqui nós temos uma posição que faz com que os elétrons não se anulem. Eles são puxados para cima, então eles vão acabar se concentrando aqui no elemento nitrogênio. Olha a diferença. Se fossem todos os elementos iguais, cada um puxando para um lado, na forma plana, anula, que é o que eu tinha feito com vocês aqui nesse, colocando mais um elemento igual, anula. Aí seria apolar. Nessa posição aqui, as forças acabam se somando. Então, o nitrogênio puxa para ele os elétrons e concentra aqui. Isso é um composto muito polar. E por fim, o nosso metano. Aqui nós temos ângulos todos iguais, elementos todos iguais ao redor. Essas forças acabam todas se anulando. Quando os ângulos são iguais e os elementos são iguais, as forças se anulam. Como assim ângulos iguais? Esse ângulo aqui é igual a esse aqui, que é igual a esse, que é igual a esse. Todos os ângulos no tetraedro são iguais. Então, as forças vão se anular. Nós dizemos que a nossa molécula de metano é apolar. E por fim, eu quero deixar uma coisa muito clara para vocês. Ligação de hidrogênio. Vou voltar com a amônia, a água e o nosso ácido fluorídrico. Deixa eu pegar aqui. Gravem bem essas estruturas. HF, H2O e NH3. Por que eu tô falando isso? H ligado a F, H ligado a O e H ligado a N, essas três condições aqui são o que a gente chama de ligação de hidrogênio. É a ligação mais polar que existe, ou seja, essas moléculas que estão aqui são muito polares. O que quer dizer isso? Que eu consigo misturar facilmente elas. Polar com polar mistura fácil. A regra diz assim: semelhante dissolve semelhante, ou seja, moléculas que são polares misturam-se entre si. Moléculas que são apolares só misturam com outras que são apolares. É o caso, por exemplo, que a gente consegue dissolver amônia em água. A amônia é polar. A água também é polar. Se eu juntar as duas, elas vão se misturar. Agora, se eu tentar dissolver, por exemplo, gás oxigênio na água, o que vai acontecer? O gás oxigênio é apolar e a água é polar. Quando eles são diferentes, eles não se misturam. Então, se a gente tentar dissolver o gás oxigênio em água, é muito difícil, porque eles não são da mesma polaridade. Agora vocês vão entender por que água e óleo não se misturam. A água, ela é polar.
O óleo tem uma molécula gigantesca perto da água e ele é muito apolar. Então, como eles são diferentes, eles acabam não se misturando. A regrinha tem que ficar bem clara na cabeça de vocês. Compostos polares se misturam com compostos polares facilmente. E os apolares com apolares. Então, pensando mais uma vez no caso da água com óleo, eles não se misturam. Mas se eu colocar um detergente, o detergente tem uma parte polar, que vai juntar com a água, e uma parte apolar, que junta com o óleo. Ele faz essa pontezinha. Então, existem substâncias que têm uma parte polar e uma parte apolar. Aqui eu peguei moléculas pequenas, então elas são fáceis de vocês visualizarem. Mas quando a gente fala em óleo, detergente, elas já são um pouco maiores. Química do terceiro ano, no caso. O que tem que ficar bem claro para vocês é moléculas polares misturam-se facilmente a outras que são polares e vice-versa. E outra coisa que tem que ficar muito claro é H ligado a O, a F e a N. São os compostos mais polares que existem, ligação de hidrogênio. Então, pessoal, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado da aula, espero que vocês tenham entendido o conteúdo. Obrigada pela participação e qualquer dúvida podem me procurar. Tchau, tchau!